Olá, bem-vinda ou bem-vindo ao canal Ana Encanta. Nesse vídeo eu vou te ajudar a entender, começar a explorar quem você está destinada ou destinado a ser nessa existência. É um assunto complexo, mas eu senti vontade de fazer para dar esse passo inicial aqui. Se você não faz ideia, se você anda um pouco perdida ou perdido, pode te ajudar a reconhecer de alguma forma o momento até em que você está no seu processo. Então, escolha uma das opções que tem na tela. A opção número 1 é o silício e a opção número 2 a ônix. Se precisar pausar o vídeo, faça isso para escolher com calma, se conectar àquela que te chama mais a atenção. E eu inicio com quem escolheu o silício. E aí a primeira coisa que eu preciso dizer é que eu usei aqui um dos oráculos que eu usei, eu já tirei algumas cartas para facilitar o vídeo, né, facilitar aqui o processo, e eu usei o oráculo da deusa. E aí eu queria uma carta, mas saíram 3 juntas e eu aceitei. Fiquei pensando que poderia ser porque pode ser que a maioria das pessoas que acessar o vídeo vai escolher o primeiro grupo, ou escolheu, né? Você que já está assistindo, escolheu o primeiro grupo. E por isso eu tenho 3 energias aqui, falando para mais pessoas. Pode ser, mas também são cartas, são energias que trazem algo que se complementa. E vamos lá, eu tenho a primeira carta, Inanna, que fala sobre abraçar a sombra. A segunda carta é Kali, com o medo. E por fim, Isis, com a maternidade. E o que essas cartas me contam de história? Se eu tô aqui olhando, né, quem você está destinada a ser, o que você traz na sua história, ou o que você vem vivendo, né? Aqui, de cara, a primeira coisa que me ocorre, a conexão da carta de Inanna com Kali me lembra muito, não exatamente a conexão, mas Inanna por si só, ela é uma deusa suméria e muito antiga. E a história dela, o mito de Inanna, ela é considerada uma deusa da fertilidade, grave essa informação. Ela também é vista como tem uma conexão entre ela e Afrodite. E ela é uma deusa que vai ao submundo de encontro à sua irmã, que é a sombra. Exatamente esse movimento de vida que ela faz. Existe esse sacrifício de alguma forma que ela precisa fazer. Ir para o submundo. E essa é a base exatamente da história de Perséfone. Que aí, a conexão aqui, né, entre essas cartas. Perséfone é filha de Deméter na mitologia grega. Ela é raptada por Hades e levada ao submundo, que é o reino de Hades. E lá ela se torna rainha. Ela é conhecida antes como Coré. Ela tem as suas fragilidades, é uma deusa vulnerável e ela tem um processo de superação. Quando ela desce, quando ela vai para dentro, né? O submundo é o nosso interior. O mito é uma história simbólica, ou seja, representa uma ideia de se interiorizar, ir de encontro à própria sombra para que você se fortaleça e se supere. A palavra dessa leitura aqui é superação. Superação de si. Superação das fragilidades, dos medos, das limitações. O que você... Se eu pudesse falar, né, assim, uma frase que você está destinada a ser, é ser rainha na sua vida. Ou rei, né, na sua vida. Por quê? Como eu ia dizendo, Perséfone, ela é filha de Deméter. Deméter é considerada a deusa da maternidade no panteão grego. E a gente tem aqui Isis,
que é uma deusa egípcia. Então existe uma certa conexão aqui nessas cartas, não foi à toa que elas saíram juntas. E com Kali aqui também, trazendo essa ideia de enfrente seus medos, se fortaleça ao enfrentar, não ao fugir. Então eu vejo aqui, primeiro, né, de tudo, que você talvez não tenha vivido uma vida tão fácil, tão simples, no sentido de tudo acontece muito facilmente para você. Talvez você se identifique com uma ideia de alguém que enfrentou muitos desafios, tudo que queria, não conseguia de cara, teve que batalhar muito por toda e qualquer coisa que quis. E principalmente, talvez chegou em algum momento da vida, ou está nesse momento, ou vai chegar nele em breve, de interiorização, de precisar olhar para si. Olhar para si também, não só aqui existe isso também, olhar para si no sentido de cuidar de você mesma, reconhecer as suas necessidades, quando eu tenho aqui a maternidade, o maternar a si mesma, ou a si mesmo. Todo homem tem uma mulher interior, então isso faz sentido para você também. Maternar a si mesma, cuidar de si, olhar para as suas necessidades, reconhecer o seu valor, a sua importância e que você precisa ser nutrida, assim como as pessoas para quem você oferece a sua atenção, sua energia e o seu amor. Você precisa fazer isso por você mesma. E isso tudo faz parte de quem você está destinada a ser. Porque a gente começa com Inanna, passa por Kali, o desafio aqui, a ponte é o enfrentar a sombra, iluminar a sombra, reconhecer o seu potencial que existe exatamente na sua sombra, tomar consciência disso. Quando você passa por esse desafio, talvez o seu desafio seja a sua vida inteira, você acessa a energia da mãe, a energia de Isis, que é a energia da fertilidade, da prosperidade. É o fluxo da vida, é o que multiplica a vida. Então isso aqui é um potencial que existe em você. Pode ser que você ainda não esteja vivendo esse potencial, mas ele existe. Por isso que eu disse que a palavra dessa leitura é superação, para que você chegue nesse lado da ponte, né? Aqui nessa jornada, nessa caminhada. E aí eu não lembro o que eu estava falando, eu estava no meio de um raciocínio de cuidar de si. Sim, não era isso, mas isso também eu ia falar. Se tornar mãe, não só mãe de uma criança, pode ser para quem fizer sentido, mas aqui Isis fala muito mais de viver essa vida fértil, viver uma vida que faz sentido, que te anima de viver, que você quer mais e não fugir dela. Tudo isso tem a ver com essa ideia de maternidade, de criatividade, de criação. Você se torna a criadora da sua própria vida, ou criador, né, da sua própria vida. Nesse sentido de alguém que gera mais vida dentro da sua própria vida. E isso, apesar dos desafios, é exatamente o que você precisa fazer nessa existência. Reconhecer todo esse potencial, todo esse poder que existe em você. Porque é enorme. Com essas cartas aqui, todas três têm uma energia absurda. E se você quiser, inclusive, você pode pesquisar os arquétipos dessas deusas, Inanna, Kali e Isis. E inclusive de Deméter também, né, que tem a ver aqui, Perséfone e Deméter. Dá uma lida nos mitos dessas deusas, vê se você se reconhece ali. Possivelmente, se você escolheu essa opção, você vai se identificar com alguma parte. Talvez você encontre o seu mito pessoal, aquela história que vem, né, com a humanidade, que te conta, te traz indícios dos seus desafios, o que você precisa fazer. Aqui, claramente, é olhar para essa sombra, olhar para o que está oculto. Acredito que para muitas pessoas, inclusive, é se conectar com o oculto, com o místico, com o fantástico. Se você está aqui, né, assistindo essa leitura,
de alguma forma isso já te chama, mas talvez aqui seja um convite para que você explore mais isso, porque você pode encontrar esse poder através dessa conexão com o inconsciente, com o plano sutil. Aqui a energia intuitiva de Inanna, Perséfone, elas têm aqui tudo a ver uma com a outra. E eu tenho mais algumas cartas aqui. Uma delas reforça, inclusive, o que já tem aqui. Nesse outro oráculo saíram 2 cartas também juntas e eu aceitei. Uma delas é a primavera, que traz esse coelho. A primavera é a estação, né, da fertilidade, por isso aqui a gente tem o coelho. Inclusive também pode te interessar ler sobre esse animal de poder. Tem a ver com a ideia aqui de maternidade, né, no sentido de fertilidade, de geração de vida. E o verão. E o que me chamou a atenção aqui é que são as 2 estações do ano que é como se elas fossem voltadas para fora. Elas são direcionadas para o exterior. É aquele momento, só a gente pensar que no verão as pessoas estão muito mais felizes e querendo se encontrar e fazer festa, né? Aquela coisa de viver a vida. São as estações que trazem essa energia. Ao passo que o inverno e o outono são estações que a gente se volta mais para dentro, fica mais dentro de casa, mais ou menos, né? E hoje em dia, e principalmente no Brasil, não é tão simples assim enxergar isso, mas o inverno, né, no frio, a gente se tranca mais em casa, se volta mais para dentro para se aquecer. Então, aqui eu tenho essas 2 energias de ir para fora, de extroversão, né? Extraversão, voltar para o exterior. E é muito curioso porque eu começo com a ideia de Inanna de mergulhar dentro, né? De vir para dentro de si, olhar para si mesma. Então é um processo. Você precisa, primeiro de tudo, ou você precisou, primeiro de tudo, olhar para si, olhar para dentro, se reconhecer a sua força, o seu poder, para depois ir para o mundo, né? Ir para a vida, prosperar, multiplicar a sua energia, o seu poder. E a última carta que eu tenho aqui, eu vou tirar mais algumas cartas aqui com tarô, né? Então eu tô passando aqui por essas pra gente entender qual é a sua história, né? A energia que te orbita. A última carta que eu tenho é a carta da mudança, que fala que eu entendo que nada pode crescer ou evoluir sem movimento. Então, assim, o que essa carta traz é esse dinamismo e principalmente a adaptação. Você pode, inclusive, se reconhecer como uma pessoa adaptável, alguém que enfrenta desafios, sim, dificuldades, problemas, os problemas caem no seu colo, você se adapta a eles, você consegue dar um jeito de resolver. Se você... Aqui pode ser uma questão de isso aqui, de alguma forma, tá nesse lugar de sombra. Pode ser que você seja uma pessoa, alguns, né, que estão assistindo, seja uma pessoa rígida, alguém difícil de quebrar regras, padrões. Por exemplo, você não consegue sair da sua rotina, né? Pode ser que você seja assim. E o que esse conjunto de cartas aqui está te dizendo é: você precisa, então, uma das suas tarefas, né, para você prosperar na vida, aqui, uma das tarefas que você veio executar nessa vida é trabalhar essa adaptação, essa transformação interna, né? De conseguir entender o que está acontecendo ao seu redor, se adaptar e dar passos e continuar seguindo em frente, apesar dos desafios, apesar das intempéries, né, do caminho. Então pode ser que aqui seja um chamado, né, um convite para que você se torne alguém mais flexível, porque só é possível mudar e evoluir, crescer e evoluir quando a gente se adapta, quando a gente se move. Então existe aqui também uma questão de
Alguém que nunca está satisfeito onde está, quer sempre mais. Pode ser que isso, como sombra, exista aqui como alguém que se sente sempre estagnada. Nunca, assim, as coisas não saem do lugar, eu não consigo dar passos na vida. Pode ser que esse tenha sido um dos seus desafios até aqui, ou você vive isso nesse momento, né? Se sente amarrada, se sente estagnada, travada, nada dá certo, eu não consigo sair do lugar. E aqui, e esse é o desafio da sua vida. Você precisa encontrar a sua força aí. A força seja para mudar a sua forma de ver as coisas, ou a sua forma de agir, ou encontrar mesmo esse... me lembra muito a carta da Torre. A gente vai ver se ela vai sair aqui. É a carta que tá aqui. Me lembra muito a carta da Torre, né? Que eu vou deixar ela aqui já. Porque ela... é você encontrar a energia dessa carta dentro de você. De as coisas não estão como eu gostaria que estivessem, as coisas estão amarradas, mas eu sei do meu poder, eu sei do meu potencial e eu sei que isso não vai ficar assim. Ao invés de se colocar num papel de... eu vou usar a palavra vítima. Algumas pessoas já reclamaram em alguns vídeos que eu falo sobre isso, mas enfim, vou seguir usando. Se colocar como vítima significa... isso me aconteceu. E aí eu entendo que existe uma força maior que eu não posso fazer nada contra ela. Então eu fico aqui, esperando que a coisa mude. Aqui é exatamente o contrário. Tudo bem, aconteceu isso, mas eu sei... a música. Mas eu sei que eu tenho capacidade suficiente para passar por cima desse desafio, passar por cima desse problema e fazer diferente, e fazer acontecer o que eu quero. É esse o poder da Torre na sua vida. É você ser essa energia do relâmpago. Que aqui quando cai, né? Aqui inclusive é uma pessoa. A torre é a figura de uma pessoa. O relâmpago ele ilumina, ele destrói, mas ele ilumina também. Mais uma carta que fala aqui sobre iluminar a sombra. Olha só que curioso. Tudo tá conectado, né? Eu sempre, um exemplo que eu falo, né, quando essa carta sai imagina uma noite completamente escura e um raio cai, um relâmpago acontece, né? Momentaneamente tudo é iluminado, você consegue enxergar o que antes não estava iluminado. Você ganha consciência, iluminar é ganhar clareza. Você ganha consciência e agora você entende, agora eu sei, bom, isso tá aqui na minha frente, tem esse obstáculo aqui e eu preciso só entender se eu vou passar por cima ou pelo lado dele. Entende? É encontrar esse poder de ação, de transformação até, eu diria, em você mesma. É descobrir esse potencial em você. Para que você ascenda, né? Me vem aqui a ideia de uma fênix. Sucesso. Para que você encontre o sucesso, seja lá em que for, no que for, na sua vida, em qual área for. O sucesso nos seus empreendimentos, né? Para onde você direcionar a sua energia, aquilo que você decidir fazer, você consegue alcançar, você consegue realizar. Você encontra esse sucesso e a prosperidade que tá aqui. Aqui é muito... mais uma vez eu digo, né? As cartas vão repetindo as energias. É muito curioso. Mas não é de graça. Nada aqui é de graça. Existe um movimento que precisa ser feito de encarar a própria sombra, de se colocar à disposição para olhar aquilo que precisa de transformação dentro de você, sem medo, sem fingir, colocar para baixo do tapete, sabe? Fingir que não é com você. Quanto mais você fizer isso, quanto mais você fugir desse ir de encontro, mais desafios aparecem no seu caminho. Ao passo que, quando você genuinamente se coloca à disposição para fazer isso, eu vou encarar
Eu vou olhar. Aqui pode ser, às vezes, algo como: eu vou fazer terapia, sabe? Olhar pra sombra, literalmente, eu vou fazer terapia. Algo que eu nunca pensei em fazer antes, nem sei como é que eu vou pagar, mas eu vou fazer. E já é o movimento que te coloca aqui nessa direção. É o que vai te ajudar. A gente vai ver aqui os próximos passos na sequência. Mas é o passo que vai te ajudar a se aproximar disso aqui. Porque se antes você enfrentava os desafios e parecia que nada acontecia, aqui as coisas começam a acontecer quando você se coloca à disposição de fazer isso, de entrar nesse movimento aqui. E aí é como se o movimento não acabasse nunca, né? Quanto mais você se move, quanto mais as coisas vão mudando, né? Mais mudanças vêm, e positivas. Por isso, o treino da adaptação também. Porque a vida é dinâmica, né? A vida não é estática. A gente gostaria que ela fosse. A gente adora achar que as coisas vão ser de um jeito, daquele jeito que elas são pra sempre. Que tá bom, né? O que tá ruim a gente quer que mude, mas o que tá bom a gente quer que permaneça. Então a gente tem essa ilusão de que a vida é estática e deveria ser daquele jeito pra sempre. Mas não é. A vida é dinâmica. E a gente tá sempre crescendo com cada situação que acontece. Então, é exatamente isso aqui pra você. Eu vou tirar mais uma carta aqui. Eu vou dizer que quem você tá destinada a ser é alguém muito grandioso ou grandiosa. Alguém com uma capacidade de criação, de manifestação, de multiplicação, de riqueza absurdos. De verdade, a gente tem Isis, a gente tem a primavera com esse coelho e a gente tem o sucesso, que é o 6 de paus aqui. Isso como potência tá muito presente aqui na tua energia, no seu campo. Então, se você não vive isso nesse momento, eu acho que não quer sair outra. Vou seguir adiante com esse outro oráculo aqui. A gente vai ver o seu próximo passo. Que seja interessante você dar pra se colocar aqui nessa direção, né? Mas só concluindo o que eu ia falando. Se você não vive isso, essa realidade nesse momento, saiba que você está a alguns passos de chegar lá. Isso é como se estivesse no seu destino, sabe? Isso tá ali pra você, tá disponível pra você. Você só precisa dar os passos pra chegar até lá. Mesmo que pareça impossível até nesse momento, né? Depende aí de cada história. Nós vamos ver aqui quais são os próximos passos que te ajudam a alcançar aqui essa energia do sucesso, da prosperidade. A gente tem a mulher segurando um coração e o mundo. Seus próximos passos. Aqui, essa carta me traz algumas coisas. Uma delas eu já falei. O olhar para si, cuidar de si. Abraçar a si mesma aqui. Cuidar mais de você. Reconhecer as suas necessidades e o seu valor e as suas necessidades. Reconhecer que você é merecedora. Reconhecer que você precisa cuidar de si para ter energia suficiente para passar por seja lá o que for. A outra mensagem me fala sobre se abrir. A ideia aqui esse coração, né? Abrir o seu coração, se colocar mais disponível, mais receptiva para o mundo, não se fechar dentro de você mesma. Quando a gente tem aqui, né, a ideia de Inanna e de Kali com esse medo, pode também estar representando alguém que tem uma tendência a se fechar, a fugir das coisas, fugir do mundo. O mundo tá caindo, então eu vou me esconder embaixo da cama, sabe? Eu evito o confronto, eu evito bater de frente, encarar
as situações. Eu prefiro contornar, eu prefiro fugir. Num sentido, se a gente for olhar aqui, né, de relacionamento, por exemplo, é você estar aberta a ouvir as outras pessoas. Relacionamento não amoroso, qualquer tipo de relacionamento. Saber a hora de pedir ajuda, saber que você não precisa fazer tudo sozinha, então estar aberta aos outros, a ouvir o que as pessoas têm para te dizer, a receber a mão que te ajuda e a oferecer o seu melhor também. É se mostrar para o mundo. Não ficar presa. Me vem muito aqui a ideia de alguém que pode, isso talvez seja para uma outra pessoa, mas está me vindo muito forte isso com essa carta, e numa ideia que tem a ver com coisas que eu já falei, mas de alguém que não reconhece o seu valor, se acha inferior, se acha pouco, se acha insuficiente e não percebe, além disso, né, não perceber o seu valor que tem, não percebe que quando está nesse processo de alimentar esses complexos, né, de inferioridade, incapacidade, você acaba se fechando para o mundo, não deixando as pessoas te acessarem. Você pode se sentir alguém inconveniente, alguém que incomoda todo mundo o tempo inteiro, e por isso você vai se fechando cada vez mais, se isolando, se afastando dos outros. Então, que isso aqui traz... Por que eu tô falando isso? Porque quando a gente fala da sombra, né, da interiorização, do se voltar para dentro, pode ser um movimento que você faça, mas não nesse sentido de buscar respostas, buscar o potencial que tá ali. Você se volta para dentro se escondendo do mundo. E isso não é saudável, nesse sentido de não colabora com esse processo aqui. Isso te afasta cada vez mais. Porque quando a gente tem a maternidade aqui com Isis, ela fala sobre doação, ela fala sobre entrega para o mundo. Eu falo isso porque a gente pode pensar no que seria um filho de fato. Você gesta aquela criança e pare. E a criança vai para o mundo. Ela cresce, ela se desenvolve e segue a própria vida. Então você entrega algo que é seu, entre aspas, né? Você gerou, você entrega para o mundo. É uma forma de doação. Aqui fala de doar amor também. Doar aquilo que você tem de bom, de potencial, positivo. Então, esse é o seu próximo passo. Doar mais, se abrir mais, não se isolar, não achar que você é inconveniente. Mas isso aqui vai servir para algumas pessoas, talvez só. A outra carta que eu tenho é o mundo, né? Trouxe um pouco dessa energia aqui já, falando sobre aqui essa entrega da doação. E é muito curioso, que me chama a atenção demais aqui, a gente perceber que o planeta Terra aqui, ó, um lado tá iluminado e o outro tá escuro. Luz e sombra, se repetindo aqui o tempo inteiro. Luz e sombra. Buscar iluminar a sombra, mas no sentido de buscar os potenciais escondidos nessa sombra. Quando você faz isso, olha só, adoro quando os símbolos vão se repetindo. Quando você faz isso, você ganha o mundo. Aqui é a carta do mundo. E olha só aqui, esse tigre, né, essa pessoa montada num tigre, tá caminhando em cima do globo terrestre, que tá aqui também na carta do mundo. Você ganha o mundo, o sucesso é seu. Você acessa toda essa energia de vitória, prosperidade, de sucesso. Percebe como a sensação que eu tenho, talvez isso não faça sentido para alguns, mas a sensação que eu tenho é como se você estivesse no início de uma ponte em que a sua vida é desse jeito que você vem vivendo, vem enfrentando, né? E
você precisa atravessar essa ponte para chegar do outro lado. O outro lado é isso aqui que tá lá. Mas... E eu acabei de perceber que eu não falei dessa carta que saiu aqui. Ela virou. E eu acabei não falando. A comparação. Eu vou aproveitar o que eu já falei. Isso de se sentir inadequada, se sentir incomodando os outros. Eu olho para as outras pessoas e vejo elas tão melhores do que eu, né? Também a questão da inferioridade. Isso tá presente aqui. E para mim isso faz parte desse desafio, de você superar isso. A palavra aqui é superação, como eu falei. Para que você alcance a prosperidade, alcance o sucesso e seja dona do mundo. Não com prepotência, né? Mas que você seja dona do seu mundo. Que você reconheça toda a sua força. Que você é capaz de gerar cada vez mais. Isso é ser dono do próprio mundo, né? Da própria vida. É se colocar de volta no seu lugar de força. É encontrar, aqui eu diria que é encontrar o seu lugar de força na sua vida. E como próximo passo, né, que é isso que a gente está vendo aqui, sabe a carta dos restrições financeiras ou contrações financeiras. E como dica, porque ela é uma carta que pra mim fala que, já que a gente viu isso tudo aqui, ela tá conectada com tudo que já foi dito, né? Essa questão de prosperidade. Aqui financeira também, tem a ver com o seu trabalho, porque quando você reconhece o seu poder, né, toda a sua força, você se direciona para lugares que façam sentido para você. E aí você prospera nesses lugares, seja em relacionamentos, sejam profissionais. Então aqui a gente também, de alguma forma, toca na questão da financeira, monetária, de fato. Mas financeira eu diria que é algo que envolve uma energia maior, né? A energia do dinheiro. O dinheiro é energia. Então, quando a gente fala de dinheiro, a gente fala de prosperidade. Aqui é uma carta que representa a escassez. Ou seja, um dos seus próximos passos é olhar para a escassez que existe na sua vida. Onde você está vibrando em escassez? Onde você está se reconhecendo como menos, se sentindo inadequada? Tudo isso são formas de vibrar na escassez. Pode ser a vida como um todo aqui, né? Cada área da sua vida tem um pouco disso, o que é super normal. É comum, né? Normal não é, mas é comum. A gente vem desse tipo de criação que propaga a escassez. O nosso trabalho, o seu trabalho, que você está destinado a fazer aqui nessa existência é curar essa escassez na sua vida, na sua linhagem, na sua alma, através de cada um desses pontos que foram ditos aqui. Assim você expande, assim você cresce, assim você acessa a prosperidade. Você sai da escassez e entra numa frequência de prosperidade. E aí, como eu estava dizendo, em algum momento, isso se multiplica cada vez mais e cada vez mais rápido. É isso. Vou tirar aqui umas mensagens. Sem reconhecer e aceitar suas limitações, nada pode ser realizado. Tirar a ilusão do caminho, reconhecer as suas limitações não significa aceitar as limitações no sentido de permanecer nas limitações. Reconhecer é identificar, ganhar clareza, consciência de que elas existem, porque assim você consegue entender como que você pode sair dali, superar aquilo. É isso que essa frase fala. A carta aqui, acho que tá focando. E eu falei de ilusão, né? Porque tem aqui outras palavras. É uma carta que fala de amadurecimento. E ela tem umas palavras associadas. Uma delas é a ilusão.
sair dessa ilusão, né, de que... Inclusive, uma coisa que me vem aqui é de que eu tenho que ter o resultado X até o momento tal. Se eu não tiver esse resultado, eu não sou bem-sucedida. Quem disse, né? Você tem o seu tempo. Então reconheça a sua limitação, assim como reconheça as suas capacidades, para que você use isso a seu favor e não seja soterrado por ela. Lembra quando eu estava falando, né, sobre a questão da torre, essa energia da torre? É exatamente isso. É se aquietando que você abre espaço para analisar os padrões dos acontecimentos, se organiza e retoma a vida. A carta aqui da contemplação, outra carta de espadas. Aqui, vou falar de novo que é uma frase enorme. É se aquietando, voltando-se para dentro, né, indo de encontro à sombra, que você abre espaço para analisar os padrões, o padrão dos acontecimentos, que você reconhece as suas limitações e as suas forças, potencialidades. E assim você consegue se organizar, planejar, criar uma estratégia e retoma a vida. E assim você se direciona, né, no fluxo da vida, multiplica essa vida, vive de fato. Pergunte a última frase. Pergunte para a sua parte acostumada a sempre aceitar sem questionar os pontos de vista e opiniões dos outros, se ela se reconhece. É uma carta que fala exatamente sobre o processo de investigação interior. Só confirma o que eu tô falando aqui desde o início, né? Essa ideia de você se reconhecer, olhar para si, reconhecer as suas limitações, suas capacidades, se reconhecer. É isso que eu sou. E percebe como isso responde à pergunta do vídeo, né? Quem você está destinado a ser? Você precisa descobrir isso. Essa resposta está exatamente aqui. É quando você se reconhecer. Reconhecer a sua essência. É isso que eu sou. Lembrando que eu sou é transitório, né? Mas, enfim, é reconhecer a sua essência. Você está destinada nessa vida, eu diria que todos estamos, né? Não só quem escolheu essa opção, mas a gente está destinado a viver experiências que nos aproximam cada vez mais da nossa essência. Porque é assim que a gente evolui, é assim que a gente se desenvolve e cresce. O caminho é sempre para cima, né? Sempre na direção do crescimento e da ampliação. E é isso. Espero que essa leitura tenha feito sentido para você que escolheu essa opção. Te convido a se inscrever no canal. Tem o meu Instagram na descrição do vídeo também. Te convido a me seguir lá. É isso. Espero te ver no próximo vídeo. Até lá. Agora eu vou para a leitura de quem escolheu a Ônix, a opção número 2. Eu tirei já, como você viu, né? Tinham cartas associadas a cada opção para facilitar a dinâmica aqui do vídeo. Então eu já tirei essas cartas. A primeira delas é uma carta do Oráculo das Deusas, Oráculo da Deusa, que é Erinhas, a crise. A outra carta que eu tenho é, na ordem que saiu, né? O Guardião da Medicina. Esteja aberto a informações de cura. É a tradução da carta aqui, da frase. O negociante, ou o vendedor, não sei qual a melhor forma de traduzir essa energia, mas fala sobre troque energia para criar abundância. E a última carta que a gente tem é a solitude. Eu sei que eu nunca estou sozinha ou sozinho. E aqui, primeira coisa que me ocorre, né? De alguma forma, é uma mensagem que está um tanto conectada com a primeira, porque tem
essa Eríneas, né, essa ideia de crise, a palavra que me vem, a ideia que me vem é alguém que supera as crises, mas foi uma palavra muito forte no primeiro grupo, a superação. E aqui me leva muito mais para um lugar de... Lá era uma superação no sentido de como uma fênix, sabe? Alguém que renasce das cinzas. Aqui, essa ideia de crise é uma energia de alguém que consegue ser muito analítica, observar as situações que acontecem ao redor e entender exatamente o caminho que vai seguir. Então, se você entrou aqui nesse vídeo, pode ser que você, de alguma forma nesse momento, esteja um tanto perdida ou perdido. E exatamente o potencial que tem em você é de encontrar caminhos, reconhecer a melhor forma de agir nas situações. Então, eu diria que se esse é o seu caso, pode ser que não seja, pode ser que você já esteja nesse lugar aqui mais adiantado, né, do que essa energia traz. Mas, se for esse o seu caso, saiba que a potencialidade que existe em você é exatamente de encontrar as saídas, encontrar o caminho. Eu tenho aqui esse negociante, é alguém que tem uma esperteza, não no sentido negativo, né, de alguém que passa a perna nos outros, sabe, que é esperto, o espertão, não é isso. Aqui usa dessa sabedoria, sabe, me lembra muito, é muito engraçado porque eu tenho aqui essa carta do guardião, eu ia falar que me lembra muito a energia de Hermes, e aqui ele segura o caduceu, que é exatamente um dos símbolos de Hermes. É muito curioso. Eu não tinha me ligado ainda, não estava olhando para essa carta até então. Mas me veio aqui com a carta do negociante, ou do vendedor, né? A energia de Hermes, alguém que sabe manipular, tem muita sabedoria, essa esperteza, sagacidade, sabe? Um raciocínio rápido, alguém que tem uma visão muito ampla das coisas, tem uma inteligência, é a melhor palavra, né? Consegue identificar os pontos fortes e pontos fracos de si e dos outros, consegue entender quais são as brechas, qual é a melhor palavra a ser usada, qual é o melhor movimento a ser feito, a hora de ouvir e a hora de falar. Hermes tem muito isso. Ele é o deus da comunicação, né? E, como tem esse caduceu aqui, Hermes também está associado aos poderes de cura, né? Ele é o protetor dos curadores. Então, as energias estão conectadas nesse sentido de você veio ser, né? O que você está destinado a ser, ou destinado. Alguém que usa dessa inteligência interior, uma sabedoria que às vezes você nem sabe de onde está vindo. E se você não se reconhece, saiba que ela existe em você já. Você talvez não tenha acessado, mas você é uma pessoa muito sábia, intuitiva, tem uma questão forte aqui de intuição. Essa carta esse guardião aqui da medicina me faz pensar com Hermes, né? Me faz pensar em intuição também. E é alguém que usa essa inteligência, você tem essa capacidade em você de usar a sua inteligência para chegar onde você quer. Superar as crises. Essa energia aqui de Eríneas está aqui como crise nesse sentido de superar as crises. Passar por elas, conseguir passar por elas e, inclusive, ficar cada vez mais sábio ou sábia exatamente nesse processo. E é isso que traz esse guardião, né, da medicina. As informações de cura, né, que ele fala aqui. Estar aberto à cura de alguma forma. Você tem esse potencial curador. Pode ser que você, inclusive, seja uma pessoa que tem uma tendência, assim, uma inclinação para as práticas curativas. Ou intuitivas também. E isso tudo é potencial seu. Para você usar ou para os outros, né? Se for do seu interesse, se tornar um terapeuta, uma terapeuta, um curador,
ou para você, na sua vida. É desenvolver isso para você, na sua própria vida, para que você consiga passar cada vez com mais facilidade pelas situações que te acontecem, porque a vida vai, né, acontecendo. Não dá para achar que nunca teremos problemas. A vida é um problema, né? Assim, é um atrás do outro, porque é através deles que a gente aprende. E aqui é exatamente isso. Então, por isso que eu, de alguma forma, tenho algo a ver com o primeiro grupo. Porque me remete a essa ideia de superar. Alguém que talvez tenha vivido muitos desafios, não tenha tido uma vida fácil, até aqui, pelo menos. E exatamente por isso, tem um motivo para ter sido assim, sabe? Para você reconhecer todo esse poder aqui. De ser uma pessoa, né? Vou usar aqui um termo, uma mulher medicina, mas pode, independente do gênero, né? Uma pessoa medicinal, uma pessoa que tem esse poder energético, né? De cura. De ser uma pessoa que tem uma sabedoria e direciona essa sabedoria, usa ela em prol de algo que ilumine, que ajude os outros e a si mesmo, né, no processo. Como eu disse, pode ser que você tenha essa tendência às terapias, e que eu acho que existe aqui em algumas pessoas, pelo menos, ou uma curiosidade muito grande, né, sobre esses assuntos. Me lembra muito o termo do curador ferido, que é Chiron, né? O curador ferido, ele é capaz de ajudar os outros. Eu tô falando isso, inclusive, por essa carta que eu ainda não falei dela, da solitude, que fala que eu sei que eu nunca estou sozinho. Essa troca, né? É o estar junto do outro, o se doar para o outro e receber também, se abrir para o mundo, perceber que não está só. Como eu ia falando, Chiron, o curador ferido, ele, por ter uma ferida que não cicatriza nunca, né, ele sabe como é ter a dor, como é ter aquela ferida, e por isso ele é capaz de ajudar os outros com as próprias feridas. Por isso ele é o curador, ele só consegue ajudar o outro porque ele reconhece a dor em si. Então eu acredito aqui que, se você nunca pensou nisso, existe uma tendência aqui de direcionamento de propósito, né? Não é esse exatamente o tema do vídeo, mas é um pouquinho mais amplo, na verdade. Mas existe aqui, vou falar, né, que tá me vindo isso. Existe aqui uma tendência muito grande de um propósito como alguém que trabalha com curas, com questões medicinais, e enfim. Ou até a medicina tradicional, inclusive, né? O caduceu é o símbolo da medicina também. Mas é isso. De modo geral, né, o que você está destinado ou destinado a quem você está destinado a ser é alguém que tem esse poder de cura na própria vida. Pode ser que você use isso para os outros, mas principalmente na própria vida. Alguém que enfrenta os desafios e sai transformada do outro lado, sai maior, sai mais sábio, e a cada novo desafio vai conseguindo lidar melhor com isso que acontece. E é isso. Até talvez chegar a esse ponto de maturidade, de ajudar os outros com a sabedoria que você adquiriu. Inclusive, aqui na carta do negociante, carros vendendo coisa, não vou parar o vídeo não. A energia do negociante fala de trocar energia para criar abundância. Não é criar ter esse potencial, né, de cura e transformação, e guardar isso para si, como no sentido de você vai usar para você. Mas você não precisa guardar pra você assim, de isso aqui é muito precioso, eu preciso esconder do mundo, ninguém pode ver, senão vão tirar de mim. Eu consegui criar esse diamante aqui, né? Eu sofri tanta pressão que eu virei esse diamante. Então eu vou compartilhar ele com o mundo. Eu vou doar um pouquinho
dessa riqueza que eu fui capaz de acessar e criar, né, para ajudar a iluminar o mundo com a minha luz. E assim você cria abundância para você na sua vida. A leitura é bem diferente do primeiro grupo, né? Tá me vindo muito isso de direcionar nesse sentido de propósito mesmo, de alguém que não ficar num lugar mais genérico e direcionar aqui para um grupo de pessoas que de fato, 3 cartas, as 4 cartas na verdade, falam sobre usar os desafios para ganhar sabedoria e curar e trocar, oferecer isso para o mundo. Eu diria que você está destinada ou destinado a ser esse catalisador de luz, de ajudar o mundo a se iluminar através da dor, né? Cada um olhando para a sua própria dor. A gente tem aqui a paciência. Paciência é o 7 de ouros. O bobo, que é o louco. É engraçado que talvez essa leitura seja um complemento da segunda, da primeira. E a transformação. Mais uma carta de transformação, né? Inclusive, ele tem aqui um símbolo que eu falei no primeiro... 2 símbolos que eu falei no primeiro grupo. E ele tem aqui a figura tem uma cobra nas mãos, que é... Aqui a cobra caduceu, são 2 cobras entrelaçadas, né? E eu estava falando que talvez essa leitura seja um complemento da primeira, aqui mais direcionada. Porque na primeira a gente tinha a mãe, a ideia da maternidade. Aqui a gente tem uma mulher grávida. A paciência me fala... eu tô vendo aqui, né, os seus próximos desafios, de alguma forma. E a paciência, na verdade, não são exatamente os próximos, mas são os desafios. Eu vejo aqui nesse momento essas cartas como algo que está em curso, não necessariamente vai acontecer ainda no futuro. Porque a paciência, pra mim, essa carta fala de você ser gentil com você mesma ou com você mesmo, de você entender que você não precisa correr para fazer as coisas, correr para ter resultados, correr para sair da crise. Tudo tem o seu tempo de acontecer. E as coisas acontecem da forma que precisam acontecer, para que você encontre o aprendizado ali naquela situação, para que você esteja pronto. Você é ao mesmo tempo a mãe que precisa da paciência para gestar e ao mesmo tempo é o bebê que precisa do tempo para estar pronto, para nascer. E aí a gente tem a criança 2 vezes aqui, porque o louco é a energia o primeiro impulso, é uma energia quase infantil, de um salto de fé, né? Aquela coisa de eu não sei o que vai acontecer, mas eu vou fazer isso. E ele se lança em algo novo, numa nova vida. A criança nasce, né, para uma nova vida. E a gente tem a transformação também aqui. 3 cartas que falam disso. Talvez, se a gente esteja olhando para o futuro, de fato, eu diria que pode significar... Essas 3 cartas juntas me falam de você, de alguma forma, sendo preparada ou preparado para uma grande mudança na sua vida, uma grande transformação. Pode ser para algumas pessoas, por exemplo, você vai... Sabe quando você, de repente, bate de frente encontra uma informação ou alguém que te fala alguma coisa ou alguém te dá algo que vai te despertar para essa ideia de trabalhos terapêuticos? Para algumas pessoas vai ser isso, não para todos. Mas é isso, algo um momento de transição, de transformação. É isso que está aqui, nesse momento em vias de acontecer. Você entrando nessa nova vida, iniciando uma nova jornada. No momento em que você é outra pessoa, né? Você se transforma, que a morte,
algo fica para trás, você encerra algo para iniciar outra coisa. Algo precisa morrer para outra nascer. É muito interessante. Mas como eu disse, eu não vejo assim como algo que vai acontecer. Eu acho que isso está em processo. Desde o momento em que você... Desde sempre, eu diria, né? Talvez você, inclusive, reconheça que a sua vida tá em constante mudança. Aqui, obviamente, a gente pode estar falando de uma próxima mudança que tá aí quase chegando. Mas eu vejo muito como isso aqui volta e meia acontece. Volta e meia você vê que tá no momento de mudar. A Fênix aqui, de morrer algo e renascer, né? Das cinzas. Bem interessante essas 3 cartas saírem juntas. Bem interessante. E uma mensagem, né, além do que eu tava falando sobre a paciência, né, de que é preciso ser gentil com você mesma, de reconhecer que tudo bem, levar o tempo que for, ter paciência de esperar as coisas desenrolarem. Uma outra coisa como eu disse, né, olhar pra si pra perceber o que precisa morrer, o que não faz mais sentido de você carregar com você pra esse novo momento da sua vida. Aqui pode ser exatamente essa decisão que vai mudar tudo. Você olhar pra si e pensar assim, isso que eu venho fazendo não tá alinhado com quem eu quero ser, então eu vou parar, vou deixar isso pra trás. Seja lá o que for, uma pessoa, um lugar, enfim, uma atitude, isso fica pra trás, eu não faço mais isso, eu não levo mais isso comigo. E é essa atitude que te coloca nesse novo momento, desse louco aqui, nessa nova jornada. E a dica do louco, né, é o salto de fé, é você confiar. Eu deixo isso pra trás, eu não sei o que vai acontecer daqui pra frente, mas eu confio que vai dar certo, que eu tô fazendo aquilo que eu preciso fazer, que eu tô sendo guiada, orientada por uma força muito maior, que já sabe a resposta, já sabe o caminho. Então eu confio e vou. E isso também ajuda tudo a desenrolar. A prosperidade, né? Como eu tava... Tudo que é tudo? A prosperidade que eu tava falando aqui, né? Criar a abundância. Eu tô pegando aqui algumas cartas, vou pegar aqui, pra gente ver os seus próximos passos. Quais próximos passos você pode dar pra contribuir, né, pra esse movimento. Pra se aproximar do seu destino, né? Vou pegar mais uma. Mas a primeira que saiu aqui vou começar por essa. É a carta da jornada. Existe aqui essa figura cruzando uma ponte. Foi nesse grupo que eu falei da ponte? Não sei se foi aqui ou foi no primeiro. Se foi no primeiro, aqui é uma confirmação de que é complemento. Tem uma ponte que precisa ser atravessada, né? Uma travessia, uma jornada se iniciando. Acabei de falar disso. E isso faz parte da sua grande jornada, da obra que é a sua vida, né? A jornada que é a sua vida. Ela reforça aqui que é preciso dar passos, é preciso não querer ficar estagnado, parado no mesmo lugar, acreditando que ali já tá bom, já é suficiente. Você pode mais, você pode expandir, você pode ir além. E você pode principalmente, como eu já falei, espalhar a sua luz no mundo. Levar isso para outras pessoas, fazer algo de bom com isso que é tão bom em você. Isso te ajuda a realizar a sua jornada, realizar o seu propósito, que aqui, né, como eu disse, me leva muito para pensar em pessoas que têm esses dons curativos. Curativo, né? A cura em si, ninguém faz a cura em ninguém. A própria pessoa que precisa se curar, né?
das suas dores, mas você ajuda, você oferece as ferramentas para que a pessoa consiga fazer as próprias transformações. A primeira carta que saiu foi a porta para cura e felicidade pessoal. Só confirmando o que eu falei até aqui. É uma porta para prosperidade, para felicidade. Isso aqui, o seu próximo passo, como eu já disse até aqui, né? Talvez tenha ficado meio embolado o que é o que, mas é isso. Esses próximos desafios são o próximo passo para essa felicidade, essa prosperidade que está aqui, a abundância, como disse ali na carta do negociante, e a família feliz. Que não significa exatamente que você vai... Para algumas pessoas, sim Pode ser, por exemplo, que você, nessa mudança que você promova na sua vida, você encontre uma pessoa com quem você vai construir uma família. Você nunca está só. Você vai se reconhecer alguém pertencente a um grupo, seja um grupo de pessoas, uma comunidade, seja uma família. Criar a sua família. E, de modo geral, essa carta não indica exatamente isso. É um recado para alguns. Mas, de modo geral, a família feliz ela representa a prosperidade em si. A família feliz é a carta do 10 de ouros, é a carta do legado, inclusive, de algo que você faz, você cria uma base, você constrói algo, você constrói essa prosperidade e isso é usado, isso é levado adiante, gerações após gerações. Você oferece algo para o mundo, essa capacidade, né, de oferecer algo para o mundo que transforma o mundo, ajuda o mundo a se transformar. Você ajuda o mundo a se elevar, a crescer, mesmo que seja ajudando uma única pessoa, oferecendo apoio, fazendo uma pergunta, a pergunta certa que vai virar a chave naquela pessoa, falando uma palavra. Pode ser uma única pessoa, mas você já ajudou o mundo, já ajudou a espalhar mais luz. E isso é maravilhoso. Isso não tem preço, sabe? Você ser essa ferramenta de transformação, de crescimento e uma ferramenta positiva, né? Algo que colabora pro crescimento do todo. Porque somos todos um, né? Tá tudo conectado, estamos todos conectados. Então, quando você se transforma, você transforma o mundo. E é isso. Vou tirar aqui, eu falei isso, né? No primeiro grupo eu tirei umas mensagens que eu queria encerrar o vídeo porque a bateria está acabando. Espero que dê tempo. Vou tirar aqui uma mensagem final para você, se a bateria permitir. Viraram algumas cartas. A nutrição, que é a rainha de ouros, mais uma energia materna aqui. Só você conhece a sua forma de se acolher, de se nutrir e materializar seus sonhos. Você... Acabou a bateria, não deu tempo de seguir, mas o que eu tava falando era sobre a gente ter mais uma vez aqui a energia da mãe, né? A rainha de ouros tem muito dessa energia da nutrição. Aqui é o termo que está relacionado a essa carta. E só você conhece a sua forma de se acolher e de se nutrir e materializar os seus sonhos, sejam eles quais forem, né? Caíram várias cartas. A outra que caiu junto aqui é a frase diz: reconheça seus talentos e esforços, assuma os riscos, mas lembre que você não precisa fazer tudo sozinho. Eu não me lembro se foi aqui nesse grupo que eu falei isso, mas essas duas cartas já, as duas, né, que eu li até aqui, elas têm a ver com mensagens do primeiro grupo. A maternidade, a rainha de ouros aqui com a ideia de maternidade que saiu no primeiro, da nutrição, de você cuidar de si, olhar para si, reconhecer as suas necessidades. Só você pode reconhecer as suas necessidades e alimentar isso.
né? Fazer por onde cuidar de você, se maternar, ser mãe de si mesma ou de si mesmo. E eu acho que lá eu também falei sobre, agora eu não me lembro se foi aqui, lá ou nos dois, acho que nos dois, sobre reconhecer as suas limitações, foi lá. Reconhecer as suas limitações e as suas capacidades. Então, se você quiser assistir o primeiro, passe lá, porque eu falo bastante disso. E também essa questão de reconhecer que você não precisa fazer tudo sozinha. Ou sozinha, não mostrei, né? Aqui com as possibilidades. E a outra carta que eu tenho é o encontro. O Cavaleiro de Copas, que fala sobre, traz a frase: siga sempre o seu coração, ele conhece o caminho. Essa frase me faz pensar muito nessa ideia de Hermes que eu falei aqui bastante no início, porque ele é o guia, Hermes é o guia das almas, ele é o mensageiro e ele é aquele que nos guia pelos caminhos, né? Então ele é o Deus dos caminhos, inclusive. Então tem muito a ver com isso. E esse Deus, essa energia, esse potencial divino de Hermes aqui, né, que tem essa capacidade curativa, curadora, tá dentro do coração. Ele sabe o caminho, ele é o caminho. É aquilo que você sente que precisa fazer, o lugar onde você sente que precisa estar. São os seus bons sentimentos, os seus bons pensamentos, os seus desejos, os seus impulsos, aquilo que te comanda, te direciona para um lugar ou para outro. A intuição que te fala, né, se você deve ir por ali, se você deve falar com aquela pessoa, estar com aquela pessoa, se ela colabora ou não. Seu coração sabe tudo. Você sente, você é capaz de seguir de ler o seu campo, porque é aí que você encontra essas respostas. O inconsciente, né, o plano sutil, ele tá o tempo todo falando com a gente, direcionando a gente, colocando coisas e tirando coisas do nosso caminho, da nossa vida, tudo para contribuir com o nosso processo de crescimento pessoal, tudo para contribuir para que a gente caminhe na direção da nossa própria essência, vivendo cada experiência, cada respiração que a gente dá. Tá conectado com algo nesse sentido, né? Nesse caminho. Então, o seu coração já sabe. Essa bússola interior já tem a orientação para te guiar para o lugar que é o lugar que você precisa estar, né? É um conceito fluido, né? O ser e estar, mas quando a gente traz, né, a pergunta de quem você está destinada a ser, esse destino, ele não é exatamente um lugar, né, uma linha de chegada. Ele é a jornada, ele é o trajeto, ele é quem você se torna dia após dia, situação após situação, crise após crise aqui, né? Não é o onde você vai chegar, é o como você chega lá. Isso é o seu destino, é a jornada exatamente. Então, tudo que te acontece contribui, colabora para você viver esse destino, né, diariamente. E eu espero que essa mensagem tenha feito sentido para você. Se você se abriu para receber, espero que ela tenha contribuído de alguma forma para o seu processo. Te convido a se inscrever no canal e também me seguir lá no Instagram. Vai ficar aqui na descrição do vídeo a minha arroba. E é isso. Espero te ver no próximo vídeo. Até lá!